Shalom Adonai, boa tarde a todos. Antes de mais nada, deixa eu ter o Haft, quer dizer, eu gostei. Compartilhe esse vídeo. Vou estar ministrando a palavra agora, lá em 1 João, versículo 12. Versículo 12 que diz assim: Mas a todos, quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Yahvé, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, do Dan, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Yahvé. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de um unguento do Abba, do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, aqui está falando assim, eu vou revelar o profundo do oculto do hebraico tradicional do significado verbo. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder. Quem recebeu de verdade o significado, a ordenança, os estatutos, os mandamentos e a lei, Sorraf e Yohash, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Yahvé, aqueles que receberam de verdade Yeshua. Prestem bem atenção. Aos que creem no seu nome, Yahvé dos Espíritos e Yeshua Hamashia e Paráclitos, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue. Esses é o significado. Os quais não nasceram do sangue. Quem não nasceu do sangue? Yahvé dos Espíritos e Yeshua Hamashia e Paráclitos. Não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de Yahvé. Não veio da vontade do homem, mas sim de Yahvé dos Espíritos. Irmãos, entenda agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. O Verbo. O que quer dizer verbo no hebraico tradicional? O verbo significa espírito. Estão entendendo? Espírito. Espírito. Quer dizer o quê? E o verbo ver. Temos que ver. Palavra. Espírito. Se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unguento, do óleo, do mirra, do Pai, do Abba, cheio de graça e verdade. Irmãos, eu estou revelando, não tem nada a ver com a palavra. Lá em Gênesis, Yahvé fala assim, para a Trindade, para Yahvé, ele fala para ele mesmo, com testemunhas dos Malá, anjos, todos os habitantes do reino dos céus. E para Yeshua Hamashia, e ele fala para Paráclitos. Façamos-nos conforme, parecido, com a nossa imagem. Não 100% igual. Estão entendendo? Aqui, o verbo Espírito, Yahvé dos Espíritos, enviou seu filho Yeshua Hamashia, escolhido um anjo, foi até Miriam, a mãe de Yeshua, tá entendendo? E Paráclitos, no útero dela, implantou Yeshua, colocou lá. Eu já tenho falado nos vídeos bem anteriores. Agora, estou começando do zero, mas diferente agora a pregação, para que vocês venham entender e compreender a verdade, para que vocês não fiquem no engano. O verbo, na verdade, no hebraico tradicional, não é palavra. No português, nos outros, o verbo, vamos trocar umas ideias, né? Só que o verbo
tradicional, no hebraico tradicional. Tá falando espírito. Espírito. O verbo se fez carne. Quer dizer o quê? Yahvé dos Espíritos enviou Yeshua HaMashiach em espírito para nascer em carne. E com testemunhas da carne viram Yahvé dos Espíritos e Yeshua HaMashiach. Estão entendendo? Esse é o significado profundo lá de João, capítulo 1, versículo 12. Presta bem atenção. Eu estou revelando para vocês o profundo do que ninguém estava falando a verdade. Ah, o verbo se fez carne, o verbo... Não, o que quer dizer o verbo? Está dizendo lá no 12, mas a todos quanto receberem, deu-lhe poder de serem feitos filho de Yahvé. Deu-lhe poder, todos que receberem, todos. Hadam, judeus ou não judeus. Todos os seres humanos que crerem em Yahvé dos Espíritos, que enviou Yeshua HaMashiach em carne, em sangue, não foi da vontade do homem. Multiplicáveis e procriai-vos, né? Só que nessa parte, Yahvé, ele decidiu. Ele mesmo decidiu colocar Yeshua HaMashiach num corpo do filho do homem em Miriam, filho do homem, uma mulher, falando de homem. Tá entendendo? Portanto que Yeshua teve mais irmãos e irmãs. Miriam, ela foi... Dá para se dizer que ela foi separada. Tá entendendo? Narizeu. Dá para dizer que ela foi narizeu. Porque ela não podia se misturar também com qualquer tipo de mulheres. Ela não podia. Ela foi ungida. Assim como José. Estão entendendo? Miriam e José da linhagem de Betseba de Davi, rei Davi. Os dois. Aí Yahvé dos Espíritos achou graça em enviar Paráclitos. Primeiro enviou Malá, um anjo, depois Paráclitos. Colocou Yeshua no ventre para se fazer carne. Verbo se fez carne. Espírito se fez carne. Yahvé dos Espíritos enviou Yeshua HaMashiach contra a vontade de Yeshua, relata Romanos capítulo 8. Leiam com atenção e vão para Apocalipse capítulo 5. Leia com muita atenção. Aí vocês vão ver que o Novo Testamento tem a resposta do Velho Testamento. E o Velho Testamento tem a resposta do Novo Testamento. Vocês estão entendendo? Irmãos, é chegada a hora. É chegada a hora de todos buscar a verdade. É a verdade. As igrejas hoje só estão atrás de profecia. Nem toda hora Yahvé dos Espíritos vai ficar falando em profecia. Não é toda hora. Tem muitas palavras ali, tem muitos teólogos que não vai saber responder porque não sabe o hebraico tradicional. Ah, eu não estudei hebraico tradicional. Primeiro que ninguém pode estudar hebraico tradicional, que é proibido. É hebraico tradicional. Não hebraico com aramaico, qual Yeshua ensinava. Estou falando de hebraico tradicional, que é só Yahvé que revela. Que está proibido falar hebraico tradicional lá em Israel. Portanto, se falar em Jesus, ninguém conhece. Falou em Yeshua, todo mundo conhece. Jesus não é o nome verdadeiro do Immanuel. Não é. O nome verdadeiro de Jesus é Yeshua HaMashiach. Espírito Santo tem que ter o nome. Em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Em nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Yahvé dos Espíritos, Yeshua HaMashiach e Paráclitos. Estão entendendo? Irmãos, eu estou falando para vocês a verdade dessa parte que João, discípulo de Yeshua, relatou. 1 João, capítulo 12. Mas todos, o quanto se fez filho de Yahvé, que creram, conhecer a verdade vos libertará. A segunda verdade é de Yeshua. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se
Mas e se Yeshua não quiser libertar, como é que fica? Estão entendendo, irmãos? Vai depender de Yahvé dos Espíritos. A verdade, ela vai aparecer. Eu estou relatando aqui o que você não vai encontrar por aí. Significado: verbo, espírito. Verbo é espírito. E o espírito se fez carne. Carne. O espírito precisa de uma carne, precisa de um corpo. Se não precisasse, nós não estávamos com esse corpo. Estão entendendo, irmão? Irmãos, compartilhe esse vídeo, deixa teu arraf. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estarei com prazer a responder todos vocês. Estão entendendo? Deixa algum comentário. Mas, irmãos, estou pedindo para ser uma pergunta inteligente, por gentileza. Uma pergunta inteligente, uma pergunta que impacteie. Tá entendendo? Não pergunta normal, como a gente sempre escuta normalzinho. Tem que ser uma pergunta assim que todas as tuas dúvidas, numa única resposta, na sua pergunta, venha tirar todas as dúvidas. Todas as dúvidas. Eu quero te ajudar. Estão entendendo? Irmãos, o significado, presta bem atenção. O significado, verbo se fez carne, não é palavra. Porque se fosse a palavra, Yahvé, falando no reino dele o dia de hoje, estava cheio de carne por aí. Estão entendendo? Verbo se fez. Espírito se fez carne e habitou entre nós. E a glória de Yahvé, ele mostra a glória, mas ele não divide com ninguém. Ele não divide a glória. A honra é a glória dele. Ele não divide a glória. Quem fala que ele derrama a glória para a terra? Não. Ele vai derramar toda a unção dele sobre toda a carne. Não é derramar a glória dele para as pessoas, não. Ele não divide, ele mostra. Ele mostra. A glória da segunda casa será maior que a primeira, porque Israel vai ser retificado. Lá estará a glória dele, porque ele mesmo, Yahvé dos Espíritos, vai sair do reino dele e habitar em terra por 1000 anos com o rei Davi, com Yeshua HaMashiach e Paráclitos. Desde o Velho Testamento ele fala isso e no Novo também fala. Paulo relata e Yeshua fala, Mateus capítulo 17, versículo 17 mesmo. Apocalipse fala, isso não aconteceu, está para acontecer. Então, um forte abraço, Shalom Adonai, deixa teu arraft, compartilhe esse vídeo e até o próximo.